Segundo livro de Crônicas, 17, a parte B, que diz assim: todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Feche seus olhos, vamos orar. Clame ao Senhor que a palavra dEle fale ao seu coração. Pai nosso, cá estamos. Chegou, Deus, o grande momento, ó Deus. Momento, ó Deus, de meditarmos na Tua santa palavra. Que, ó Deus, cale-se, ó Deus, o meu coração, a minha voz. Fale eu, ó Deus, da parte do Senhor para as nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Quem foi Asa? Asa, ele foi um rei da tribo de Judá. E ele foi o terceiro rei depois da divisão do reino, das tribos, entre as tribos do norte, o reino de Israel, e as tribos do sul, o reino de Judá. De modo que Asa, ele era filho de Abias, neto de Roboão, bisneto de Salomão e trineto de Davi. E o interessante é que, depois de Davi, Asa foi o primeiro rei a andar nas pisadas dele. Foi o primeiro rei a fazer o que era reto diante do Senhor. Vejam que ele teve 3 antecessores, irmãos, que pisaram feio na bola, não agradaram o Senhor com suas vidas. A começar por Salomão. Salomão, que foi o grande encarregado pelo Senhor para a construção do templo. Olha que bênção que Deus entregou na mão de Salomão. E Salomão caminhou bem durante boa parte da sua vida, até que ele se deixou enredar por algo muito específico, que eram as mulheres. Olha o que está escrito lá em 1 Reis 11, capítulo 11, verso de 1 a 13. 1 Reis, capítulo 11, versos de 1 a 13, diz o seguinte: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe dissera. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei,
tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Está aqui, querido, a tragédia do fim da vida de Salomão. Alguém que caminhava agradando o Senhor, mas que em dado momento deixou o seu coração ser pervertido, caiu em profunda idolatria, permitiu que suas centenas de mulheres pudessem adorar os deuses de suas terras, ignorou o mandamento de Deus que falava: não se envolva, não case, nem se dê em casamento com as nações que estão aí ao redor de vocês, porque elas farão você cair. Ele, no alto da sua sabedoria, ignorou tão grave mandamento, queridos. E aquele que havia sido chamado para construir a habitação do Senhor, o templo de Deus, passou agora a construir templos para falsos deuses. Tão grande queda, queridos. Tão grande queda. E a consequência disso é que ele sujeitou aquela nação que estava consolidada nas mãos de Davi, enquanto Davi era rei. Aquela nação, ela foi partida por ordem e mandamento, permissão do Senhor. Por castigo de Deus. Ele perdeu 10 tribos, ficando só Judá e Benjamim, para que seu filho, Roboão, viesse a governar. E Roboão, queridos, vendo isso, o que estava acontecendo, também, infelizmente, não seguiu nas pisadas, melhor dizendo, de Davi. 1 Reis, capítulo 14, versos 22 a 24, diz o seguinte: fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos, no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Vejam o comportamento que foi permitido pelo rei Roboão, nos 17 anos que ele reinou em Jerusalém. Interessante é que, em 2 Crônicas, no capítulo 12, no verso 14, diz que Roboão ele fez o que era mal, porque ele não dispôs o coração para buscar o Senhor. Não dispôs o coração para buscar o Senhor. A consequência disso, queridos, é que Sisaque, rei do Egito, ele invade Judá, chega até as portas de Jerusalém, atravessa as portas de Jerusalém, saqueia os tesouros do templo e os tesouros da casa do rei. E só não foi pior, porque neste momento específico, Roboão ele se humilha, Judá se humilha, e o Senhor então evita o pior. Porque naquele momento, se isso não acontece, Deus ia permitir que Judá, Jerusalém, fossem completamente destruídas. Uma nação, queridos, que durante a época o reinado de Davi, foi conhecida por suas entradas e saídas militares, por suas grandes vitórias. Uma nação que, durante o período de Salomão, se consolidou como um grande reino de todo mundo naquela época, agora passa por uma derrota militar tão humilhante. Mas não para por aí, porque Abias, rei em lugar de Roboão, filho de Roboão, ele assume o reino e ele continua fazendo o que era mal perante o Senhor. Abias reinou apenas 3 anos, de modo que a Bíblia ela não traz muitos relatos sobre o reinado dele. Apenas uma grande vitória, apesar dele ter feito o que era mal perante o Senhor. Mas essa vitória que ele teve, querido, foi contra Jeroboão, que era o rei
de Israel, e que era alguém muito pior do que ele. Por isso que Deus ele levanta Abias até para exercer juízo contra Jeroboão, para que Deus ele pudesse, não apenas contra a casa de Jeroboão, mas contra todos os filhos de João, todos os homens de Jeroboão, começassem a ser eliminados. Tamanhas as atrocidades, as abominações que foram cometidas por Jeroboão enquanto rei de Israel. E a palavra fala a respeito de Abias, em 1 Reis, capítulo 15, verso 3, que o seu coração não foi perfeito para com o Senhor. E aí, finalmente, queridos, nós chegamos diante de Asa, um rei que ele vem para quebrar esse círculo vicioso, essa tônica de reis que faziam simplesmente aquilo que desagradava o Senhor, que deixaram de cumprir os mandamentos, obedecer a palavra do Senhor. E Asa, quando ele assume, ele começa então a fazer uma série de reformas. Mas por que ele começou a fazer isso? Primeiro, querido, por permissão do Senhor, porque ele foi levantado para isso. Enquanto Abias ainda era rei, está escrito lá no capítulo 15 de 1 Reis, no verso 4, que por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Olha a missão da qual Asa foi investido pelo Senhor. E ele cumpriu a contento. Nós vamos ver. Em 1 Reis, capítulo 15, verso 11 a 14, está escrito: Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito um poste-ídolo, uma abominável imagem. Pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 14, vai falar que Asa, ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou que Judá buscasse o Senhor e que observasse a lei e o mandamento. Mas por que, queridos, que Asa fez isso? Por que ele conseguiu fazer isso? Por conta do seu coração. Ele tinha um coração disposto a fazer isso. Ele tinha um coração disposto a agradar o Senhor. É o que está escrito lá no capítulo 15, verso 17b de Crônicas que nós lemos. Ele tinha um coração perfeito. Agora, o que é um coração perfeito, queridos? O que é um coração perfeito? O que significa isso? E como que nós podemos ter um coração perfeito? Porque se foi possível para Asa, nós também podemos. E Asa não foi o único. Se você olhar a história dos reis, você vai ver que Ezequias, Josias, também foram reis muito abençoados e abençoadores. Um coração perfeito. Como que nós conseguimos fazer isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de nós entrarmos nas características do coração perfeito, eu preciso dizer para você que ter um coração perfeito é um mandamento do Senhor. É algo que não é uma opção para nós. É algo que vai ser exigido, que é exigido de mim e de cada um de vocês. Um coração perfeito. Olha lá o que está escrito em Deuteronômio 18, 13. Abra sua Bíblia. Vamos ler esse verso juntos. Vocês gravarem principalmente esse texto aqui, ó. Deuteronômio 18, verso 13. Dezoito, 13. Vamos lá? Ler juntos? Perfeito
perfeito serás para com o Senhor, seu Deus. Mas é só esse texto? Não, por exemplo, Mateus 5, 43 e 48, Jesus ele vai falar sobre a nossa necessidade de não apenas amar aquelas pessoas que são nossos amigos, amar também e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. E aí ele fecha essa ideia dizendo no verso 48 de Mateus 5, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos ser perfeitos, queridos. Agora, significa que sendo perfeitos, nós deixamos de ser pecadores? Não. Mas nós precisamos ser perfeitos. Vamos lá, como que nós podemos fazer para sermos perfeitos? Primeira coisa que precisamos fazer é ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 15. Deixa aí que agora nós vamos passear nesse texto aí, tá? Verso 1 a 8 diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinassem, sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico. Veja aqui que o profeta Azarias, filho de Oded, ele começa dizendo para Asa, Judá e Benjamim: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Agora, de outro lado, se vocês não estão com o Senhor não estará com vocês. Esse, querido, é o princípio da retribuição. É a aliança condicional que o Senhor fez com o seu povo e faz conosco. Ela é condicional da nossa parte. Porque está em nossas mãos, queridos, qual vai ser a atitude do Senhor. Se Ele vai nos abençoar ou se Ele vai nos retribuir de outra forma, com castigo. Porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós não podemos plantar, queridos, afastamento, distanciamento do Senhor e querer colher bênção sem medida sobre as nossas vidas, salvação eterna em Cristo Jesus. Isso é impossível. Então ele começa dizendo isso para Asa. Mas é interessante que Asa já tinha demonstrado que tinha um compromisso com o Senhor. Mas ele fala isso justamente para quê? Para motivar Asa, encorajar Asa a permanecer agindo dessa forma, de uma forma que agradasse o Senhor. E por isso que Asa, ele ouve aquilo no verso 8, quando ele fala, olha, ouvindo, pois, Asa essas palavras, ele recobra o ânimo, ele se sente fortalecido, encorajado. Porque no verso anterior, o que o profeta tinha dito da parte do Senhor? Olha, a tua obra, se você permanecer assim, a tua obra vai ter recompensa. Há uma recompensa, queridos, para aqueles que querem ser fiéis ao Senhor. E Asa recebeu essa recompensa. Essa palavra que Asa ouviu, e ele
obedeceu, ele guardou no coração, foi importante para que ele continuasse a sua obra. A obra de quê, Filipe? A obra de restauração espiritual daquela nação. Interessante, querido, que o ouvir a palavra parece, a princípio, algo muito simples. Eu estou aqui falando para vocês, todos vocês estão ouvindo. Mas não se trata apenas do ouvir, se trata de guardar. Veja que Salomão, no texto que nós lemos, Salomão não apenas ouviu, o próprio Deus apareceu para ele 2 vezes, para que tentasse demover ele daquele comportamento de idolatria, para que ele abandonasse tudo aquilo que ele estava fazendo e desagradava o Senhor. Mas o que está escrito lá é que Salomão não guardou as palavras do Senhor. O que vai mudar, o que vai transformar as nossas vidas, não é apenas aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós guardamos nos nossos corações. Então, além de ouvir, queridos, nós precisamos também, em segundo lugar, santificar as nossas vidas. Volte os seus olhos novamente para o verso 8. Ele diz, olha, ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a profecia do profeta, filho de Odede, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. O que esse versículo me mostra, queridos? É que a santidade é um caminho cujo destino nós ainda não alcançamos. Nós sempre estamos precisando nos santificar mais. Existe sempre algo que nós podemos fazer para melhorar mais a nossa santificação. Nós ainda estamos muito longe, aquém do lugar que o Senhor quer que nós estejamos quando o assunto é santificação. E sabe por que eu olho e eu vejo isso nesse texto? Porque lá, no capítulo anterior, que nós já tivemos a oportunidade de ler, Crônicas 14, mostra o que Asa fez quando ele assume o trono, queridos. Olha, ele aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, ordenou que o povo de Judá buscasse o Senhor. Mas, queridos, desse momento até agora, se passaram cerca de 15 anos. 15 anos. Será que em 15 anos não havia algo mais que pudesse ser feito para santificar, para melhorar, para agradar mais o Senhor? Será que eu e você, na nossa história de vida, hoje, será que você está no mesmo estágio que estava 10 anos atrás? Quando o assunto é santificação? Será que você vai permanecer da forma como você está hoje, no final de 2025? Qual é o seu alvo de santificação? O que você precisa colocar no altar do Senhor e abandonar para agradar de fato e de verdade o Senhor? Então Asa, ele mostra para nós que a santidade, a santificação que nós temos hoje, ela ainda é insuficiente, queridos. Nós ainda precisamos galgar novos passos rumo à santificação, rumo a uma vida que vai agradar ainda mais o Senhor. Ele foi, queridos, diante desse caso, ele lança fora todas as abominações. E algo interessante que nós vamos ver aqui logo à frente é o resultado disso na vida do povo. Porque 15 anos atrás, Asa ele precisou ordenar que o povo buscasse o Senhor. Mas agora, logo mais, vocês vão ver, queridos, é que ele não precisa mais ordenar. Que o povo ele vem voluntariamente, espontaneamente para perto do Senhor, e todo o povo de coração e de boa vontade volta a buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Olha o resultado de um rei, de alguém que se posiciona para agradar o Senhor,
provoca em toda uma nação, queridos, milhões de pessoas. Isso é maravilhoso, querido. Olha então o que a santificação da sua vida pode fazer na sua família, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Porque a palavra, Jesus fala para nós, olha, brilhe diante dos homens a vossa luz, as vossas obras, para que eles vejam e glorifiquem o Pai. A santificação, queridos, é uma medida intransigente, inegociável e inadiável em nossas vidas. Porque Efésios 1:4 diz para nós que Deus ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E algo mais que Asa fez. Veja lá no verso 16. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Porquanto ela havia feito a Azerá uma abominação, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Asa foi intransigente, queridos. Ele não ficou preso a relações familiares, a interesses políticos, nem a conveniências. Ele tirou a honra da sua mãe para agradar o Senhor. Ele não permitiu que houvesse uma idolatria dentro da sua casa para agradar o Senhor. A nossa santificação, ela é inadiável, ela é inegociável. Ela tem que ser intransigente. O quanto você tem se dedicado a essa santificação? Qual foi a última vez que eu e você choramos por um pecado? Qual a última vez que você venceu um pecado, se abandonou algo para agradar o Senhor? Hebreus, lá no capítulo 12, no verso 4, diz que a nossa luta contra o pecado, ainda nós não temos resistido até o sangue, queridos. Então veja quão moles, fracos nós somos, quando o assunto é abandonar o pecado para agradar o Senhor. Essa palavra, querido, ela precisa vir nos constranger, nos envergonhar, porque nós não temos resistido o suficiente. Mostra para nós que o nosso coração ainda não é perfeito e que nós precisamos almejar isso, essa perfeição, para os nossos corações, para a nossa vida. Então, além de ouvir a palavra do Senhor, além de santificar as nossas vidas, nós também precisamos, em terceiro lugar, promover e priorizar o culto ao Senhor. Ou seja, nós precisamos renovar o altar do Senhor. Ainda no verso 8 está rendendo, né, irmãos? Ainda no verso 8, agora até o 11, parte B. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio. Porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Então Asa, ele fez o quê? Ele renovou o altar do Senhor. E o que significa isso? Renovar o altar do Senhor. Nós precisamos lembrar, queridos, que o altar do Senhor, no templo, era onde eram feitos os sacrifícios, onde eram entregues as ofertas. Então era o lugar de culto ao Senhor. E Deus, Ele é adepto da exclusividade, pelo menos em 2 aspectos. São outros, mas eu vou enfatizar 2 agora. Primeiro, que Ele não aceita dividir o culto. O culto é para Ele, o culto é dele. Toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor.
E segundo ponto, queridos, os sacrifícios, as ofertas, o culto tinham que ser feitos exclusivamente da forma como Deus havia determinado. O culto é dele, então tem que ser feito do jeito que ele quer mesmo. Agora, o que estava acontecendo? O povo de Judá e o de Israel também, nós estamos falando sobre Judá, mas Israel foi no mesmo caminho. Eles cultuavam a Deus nos altos, debaixo das árvores, onde Deus não havia pedido para isso ser feito dessa maneira. Deus falava com eles, olha, o meu lugar de habitação é o templo, então vocês vão vir para o templo, vocês vão adorar Deus a mim aqui, no templo. E além disso, queridos, muitas vezes, os sacrifícios que eram levados eram de animais que não atendiam também os requisitos. Eram animais cegos, coxos, mancos, enfim, doentes. Não era o melhor que o povo tinha, que ele oferecia. Então, tudo isso servia, além disso, também a questão da idolatria, tudo isso profanou o altar do Senhor. Então, essa renovação do altar do Senhor que aqui Asa fez, queridos, é como se fosse colocar tudo em ordem novamente. É como colocar, obedecer de forma literal e exclusiva e absoluta aquilo que Deus havia determinado com relação ao culto. Isso Asa fez para que Deus ele olhasse para aquele culto e se agradasse e recebesse aquilo. Porque muitas vezes, como nós vamos ver em Malaquias, em Amós, Deus critica a forma como o povo se portava. E Deus chega a falar bem assim, olha, para mim, isso aí que vocês estão fazendo, para mim é lixo, isso aí é refúgio. Para mim, isso não me agrado disso. Mas e quanto a nós, queridos, o que significa isso, a renovação desse altar? Precisamos lembrar que aquele altar, ele prenunciava Cristo como sacrifício e também como sumo sacerdote. Então, ele já prenunciava aquilo que Cristo iria fazer, o Cristo vindouro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se apresentou como sacrifício final e definitivo, para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. E isso é o que está escrito lá em Hebreus 9, de 11 a 14. Olha, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então veja que a figura no altar, ela prenuncia Jesus Cristo e ali Jesus conclui a sua obra de salvação e redenção para as nossas vidas. E ali já, depois de Jesus Cristo, Deus ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje o altar somos nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, queridos, a renovação do altar hoje é responsabilidade minha e sua no que concerne a nós. Você precisa renovar o altar da sua vida, eu preciso renovar o altar da minha vida. E como que eu faço isso? Como que você faz isso, queridos? Santificando, abandonando o pecado, obedecendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor. Essa renovação, queridos, ela é contínua. Nós sempre precisamos de uma renovação, sempre precisamos de um avivamento para as nossas vidas. Nós sempre precisamos avançar, nos aprimorar, crescer espiritualmente na nossa vida com o Senhor, para que
nós possamos então apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e seja algo que seja de fato e de verdade agradável ao Senhor. Vejam, querido, que Paulo nos chama em Romanos 12, capítulo 12, verso 1, a nos apresentarmos como esse sacrifício, não mais o morto, não mais de nos retaliarmos, porque toda a dor, todo o sofrimento da cruz de Jesus Cristo, ele é atribuído a nós. Mas apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, para agradarmos o Senhor. E como nós precisamos, queridos, melhorar nisso. O interessante é que essa atitude de Asa teve um efeito que nós não podemos deixar passar. Lá no verso 9, na parte B, diz que muitos vieram de longe, desertaram de Israel, para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Isso é maravilhoso, queridos. Porque as pessoas que estavam lá no reino aqui havia uma transição de Jeroboão para o seu sucessor, mas as pessoas que estavam lá no reino de Israel, numa situação espiritual ainda pior, e você depois pode estudar o que Jeroboão fez, elas foram atraídas, porque elas viram, olha, Deus está agindo lá em Judá, Deus está agindo em Benjamim, nós vamos para lá. Deus pode agir na sua vida, e você ter esse efeito atrativo em relação às pessoas. Quando as pessoas precisarem de alguém fiel ao Senhor, elas podem te procurar. Podem ir até você para buscar uma oração, um aconselhamento, buscar uma palavra encorajadora, buscar um ensino. Basta que você renove o altar da sua vida. E em último lugar, queridos, para termos um coração perfeito, além de ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos, além de nós nos santificarmos e nos esmerarmos nisso, além de nós também renovarmos o altar das nossas vidas, também nós precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Vejamos os versos 12 a 15, que diz assim: entraram em aliança de buscar ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento. Porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Vejam que Judá, o povo todo, fez essa aliança com o Senhor. A aliança, queridos, de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Vocês conseguem captar a ideia que está por trás disso? Buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. E a primeira coisa que você tem que fazer é se você está fazendo isso. Porque, queridos, a palavra por si só, ela é suficiente para nos transformar. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo o resultado que aconteceu. Quando eu vejo o ponto de partida, aquilo que Deus operou. Tudo isso foi porque o comportamento daquelas pessoas mudou. Então, e nós? O que nós vamos fazer diante disso? O nosso comportamento, a forma com que nós nos relacionamos com o Senhor, se ela precisa ser mudada, precisa ser encorajada por esse texto,
ela vai também mudar. Nós vamos passar a buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma. Sabe por quê, querido? Eles não estavam fazendo nada além daquilo que o Senhor já exigia deles. De uma aliança que Deus já tinha proposto há centenas de anos atrás. Porque quando Deus chamou aquele povo, através de Moisés, e reuniu aquele povo, isso aqui, olha, foi um dos termos da aliança. Olha, estão aqui todas as bênçãos decorrentes da obediência. De outro lado, olha, estão aqui todos os castigos decorrentes da desobediência. Tudo isso foi posto para eles, há centenas de anos atrás. E Deus, de momento algum, obrigou eles a fazerem essa aliança. Em momento algum, querido. Em momento algum você foi obrigado a entrar por essas portas. Em momento algum você foi obrigado a vir aqui professar a sua fé. Agora, se você o jurou, se você fez um compromisso com o Senhor, que tal cumprir esse compromisso? Que tal ser fiel ao seu juramento? Por que continuar uma vida negligente, sem dar ao Senhor a glória que é devida ao nome dEle, sem buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma? Nós vimos, queridos, tudo que aquele povo colheu por descumprir um tão básico, tão elementar mandamento. E o que nós temos colhido com a nossa infidelidade? O problema, querido, é que às vezes nós nos acostumamos da forma com que vivemos e com as dificuldades que enfrentamos, que às vezes são impelidas pelo próprio Senhor, mas não temos coragem de mover um dedo para mudar essa realidade. Deus, Ele está nos dando alertas o tempo todo. Busca-me, volte-se para mim. Não faça como Salomão, querido. Salomão, Deus apareceu para ele 2 vezes. Não foi o suficiente. A palavra tem sido pregada neste púlpito, nas redes sociais, nas pregações que você escuta, com seus amigos com quem vocês conversam, irmãos com quem vocês conversam. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, fazer uma aliança com o Senhor, uma aliança firme, baseada num compromisso. Mas aí eu lembro, queridos, é que a palavra diz o seguinte, que se você não ama aquele que você vê, você não pode amar aquele que você não vê. As pessoas estão com dificuldade de ter um compromisso com quem elas enxergam, com quem elas veem diariamente. Como ter um compromisso com o Senhor, queridos? Que eles não veem, que elas não veem, que elas não enxergam. Hoje é dia, queridos, de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, porque existe um proveito nisso, e o próprio texto nos mostra, no verso 15, o resultado disso, que eles buscaram o Senhor, e o Senhor foi por eles achado. Eles acharam o Senhor, amados. Eles acharam o Senhor. E achar o Senhor para nós é termos nós um relacionamento salvador com Deus. É através desse relacionamento que nós vamos alcançar a nossa salvação em Cristo Jesus. Não como se nós precisássemos fazer alguma coisa para ser salvos, não, queridos, não é isso.
mas é a nossa disposição interna do nosso coração de crer e amar e ter prazer nas coisas do Senhor. Só busca o Senhor aquele que ama o Senhor. E esse é o primeiro mandamento, querido, amar o Senhor. E muitas vezes nós somos relapsos, negligentes em buscar o Senhor, porque primeiramente nos falta amar o Senhor. Nos falta nos dedicar a Ele. É por isso, irmãos, que volta e meia, semana após semana, nós vemos aqui, o pastor Edson já falou sobre isso, revezamento de irmãos sentados nesses bancos. Não faça parte desse revezamento. Nós precisamos entender, queridos, que a nossa aliança com o Senhor, ela é fruto de uma palavra que nós empenhamos, um voto que nós fizemos. E se você ainda não fez esse voto, se você ainda não teve a oportunidade de professar a sua fé, professe, faça o quanto antes. Porque, querido, ter um relacionamento com o Senhor é a coisa mais preciosa que nós podemos ter nessa vida. Não é, queridos, o quanto nós trabalhamos, o quanto nós conquistamos lá fora. Não são as vitórias que nós conseguimos conquistar no nosso trabalho, ou na nossa família, enfim. Quando Jesus fala para nós, buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, Ele não estava mentindo, queridos. Não era algo vazio, não era uma promessa simplesmente de vou falar por falar. Quanto a nós, então, queridos, faça uma aliança com o Senhor, uma aliança que seja de boa vontade, como está lá no verso 15. O juramento que eles fizeram foi um juramento de boa vontade. Eles queriam aquilo, era algo espontâneo, voluntário. Diferente daquela ordem que Asa deu lá no início. Olha, eu ordeno que vocês busquem o Senhor. Agora não, todos estavam de boa vontade. Então, querido, tenha boa vontade para servir o Senhor. Boa vontade para pregar a palavra, boa vontade para ler as Escrituras, boa vontade para orar. Boa vontade, querido, para frequentar os cultos, escola dominical, o culto de oração. Tenha boa vontade de servir o Senhor. Eu lembro do exemplo do profeta Daniel, querido, que eles, quando levado para a Babilônia, e nós estamos falando de renovar o altar do Senhor, o que Asa conseguiu fazer, mas a história nos mostra que outros reis, às vezes bons na sequência vieram, mas predominantemente reis ruins, e a consequência disso tudo é que Daniel está lá na Babilônia agora, no exílio, com toda a nação de Judá. E lá em Daniel capítulo 1, no verso 8, diz que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha que ele resolveu, queridos, firmemente. Algo que é definitivo. Algo, ó Deus, que não muda. É essa aliança, queridos. É seguir esse exemplo que nós precisamos. Essa resolução firme de buscar o Senhor. De sermos fiéis ao Senhor. Apesar das aflições e às vezes, queridos, da nossa carne estar gemendo. Veja que essa resolução de Daniel, ela levou ele e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias a comerem apenas legumes e beberem
água. E muitas vezes, queridos, aquilo que nós precisamos abrir mão, para nós tem sido tão pesado, tão difícil. E eles resolveram firmemente não se contaminar. E eles falaram assim: olha, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e beber água. E você vai ver que nós estaremos melhores do que todos os outros rapazes que estarão comendo e bebendo das finas iguarias do rei, se contaminando, desfrutando de toda aquela sujeira, toda aquela podridão. Nós precisamos, queridos, aprender o valor da renúncia. Nós precisamos aprender o valor da firmeza, de decidirmos. Faça uma breve reflexão de como você estava em 2023, como você está hoje em 2024, o quanto você avançou ou deixou de avançar. Acho interessante que o escritor de Hebreus, em dado momento, ele fala: olha, muitos de vós já deveriam ser mestres, passado todo esse tempo, mas ainda estão a beber leite. Então, queridos, em suma, nós precisamos ouvir e obedecer, guardar a palavra do Senhor, se quisermos ter um coração perfeito. Também precisamos santificar as nossas vidas. Precisamos promover e priorizar o culto ao Senhor nas nossas vidas, renovarmos o altar. E também precisamos fazer uma aliança ao Senhor. Concluindo, eu quero fazer 2 aplicações no texto. A primeira delas é que o Senhor, Ele se deixa achar. Essa é uma ótima novidade. O Senhor se deixa achar, queridos. Ele quer ser achado por cada um de nós. O Senhor quer ter um relacionamento com o Senhor. Prova disso é que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, por mim e por você. Ele não faria isso, queridos, se não quisesse ter um relacionamento íntimo, real, verdadeiro, comigo e com você. O Senhor, Ele se deixa achar. E assim, queridos, nós podemos desfrutar dos privilégios e benefícios que é justamente nós termos um relacionamento com Ele. E o segundo, queridos, é que o Senhor nos abençoa com paz. E isso de fato aconteceu no final do verso 15. Fala que o Senhor lhes deu paz por toda parte a ajudar. A paz, ó, amados, que o Senhor nos dá, aquela paz que não é como o mundo a dá. É a paz que excede todo entendimento, a paz que nós podemos desfrutar mesmo diante das aflições que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Porque delas nós não estamos livres, mas principalmente é a paz do descanso eterno, do repouso que o Senhor tem preparado para nós. Porque Jesus, Ele diz lá em João 14, que Ele foi e nos preparou lugar, nos preparou morada. Nos preparou morada, queridos. E não é qualquer morada, não. É a morada onde Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, já não haverá dor, já não haverá pranto. As dificuldades que nós enfrentamos aqui, queridos, elas precisam servir para nos aproximar ainda mais do Senhor, porque é no Senhor onde nós temos refúgio, descanso, onde nós temos conforto e nós temos consolo. Vamos orar. Convido você, querido, a ficar em pé nessa hora. E à luz desta palavra, aquilo que mais falou ao seu coração, você possa colocar diante do Senhor neste momento. Para que Ele te fortaleça. Para que assim como aconteceu com Asa,
Ele cobrou o ânimo, você cobre o ânimo também. Você se sinta fortalecido, motivado a cumprir, para obedecer a palavra do Senhor, a fazer uma aliança com o Senhor, renovando o altar da sua vida. Esse é o momento talvez de você olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser deixado, abandonado, para que você possa se entregar totalmente ao Senhor, assim como Asa fez, que teve um coração que era do Senhor, que era um coração reto, um coração perfeito. Você também tenha um coração perfeito, querido. Um coração perfeito não é aquele que eventualmente não cai em pecado, mas é um coração que está disposto a abandonar o pecado, a clamar pelo perdão do Senhor e buscar o conserto, e buscar do Senhor a força necessária para não cair mais. Queridos, nós precisamos urgentemente nos dedicarmos a isso, sermos mais resolutos, mais firmes, quando o assunto é santificação. Nós precisamos, queridos, entrar neste ano de 2025, quiçá às vezes concluir esse de 2024, buscando mais o Senhor. Queridos, não é mentira que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias, nos últimos tempos, e é isso que nós estamos vivendo. Mas não padeça você desse tão grande mal, queridos. Faça hoje uma aliança com o Senhor, decida de forma firme, mesmo que debaixo de dor, de aflição, a agradar o Senhor. Não é me agradar o pastor, nem o conselho, nem o seu vir, agradar o Senhor, queridos. O nosso alvo, ele é mais alto. O nosso objetivo é maior. O nosso objetivo é o Senhor. Talvez quando nós estivermos na eternidade, nós vamos olhar aqui para baixo, nós vamos lembrar, melhor dizendo, do quanto nós poderíamos ter feito mais pelo Senhor, do quanto nós poderíamos ter nos dedicado mais a essa obra. E nós vamos lembrar o quanto tempo nós perdemos com coisas que são tão inúteis, tão desnecessárias. Pai eterno, louvado o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, por cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite. E eu clamo, ó Deus, que a despeito, ó Deus, de mim, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, ele aplique essa palavra, ó Deus. Ele só depende, ó Deus, da palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E a palavra, ó Deus, ela foi pregada, e eu clamo, ó Deus, que a começar em mim, nós, ó Deus, possamos hoje decidir de forma firme, ó Deus, renovarmos, ó Deus, o altar das nossas vidas, tirarmos, ó Deus, de dentro de nós, ó Pai, aquilo que não agrada, ó Deus, o Senhor, abandonar, ó Deus, as práticas, ó Deus, que temos e que desagradam o Senhor, e que nossos corações, ó Deus, sejam completamente inundados de um amor, ó Deus, por Ti, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, de fato e de verdade amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, se agrade de nós. Pai eterno, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a fazermos hoje, renovarmos, ó Deus, uma aliança com o Senhor, uma aliança, ó Deus, de buscarmos o Senhor, uma aliança de vivermos na dependência do Senhor, debaixo, ó Deus, da Tua vontade.
Que esse seja o principal alvo das nossas vidas. Buscar o Senhor, o seu reino, a sua justiça. Sabendo que tudo mais que o Senhor tem preparado para nós vai ser acrescentado. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome. Abençoe, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Eu suplico a Deus ainda que o Senhor nos leve em paz. Senhor, ó Pai, nos dê uma semana abençoada. E que, ó Deus, a Tua palavra, ela permaneça, ó Deus, sendo aplicada, ó Deus, continuamente. Fique gritando, ó Deus, no nosso peito, ó Deus. Nos lembrando, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai do Senhor. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém, Jesus.